Assim louvo também pela vida da comunicação e a todos aqueles que ouvem esta manhã. Bom, infelizmente ainda tem aqueles que estão ouvindo o louvor e palavra, vendo, mas ainda não compartilharam. Então, vocês ainda que não compartilhou, eu quero que você clique aí na parte de compartilhar no Instagram, se possível no Twitter, se for necessário, no WhatsApp, e comece a propagar a palavra de Deus. Se você não prega, mas você também pode compartilhar a pregação, esta oração, para outras pessoas que estão necessitadas. Diante de 100, 10 podem cair na isca do Senhor. Louvo a Deus por tudo e sobre todos. Livro de Isaías, capítulo 18, versículo 1 ao 6. Quem não tem Bíblia, baixe, em nome de Jesus, um aplicativo no seu iPhone, smartphone ou qualquer coisa do gênero. E comece também a poder acompanhar a poderosa palavra de Deus. Assim diz a palavra do Senhor no livro de Isaías 18. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo, versículo 2: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Versículo 3: e desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Versículo 4: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Vou repetir de novo. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. 5. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, 6. Para poder executar. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Ponto. Amados, sei que muitos têm ouvido sobre o profeta Jeremias. Sei que muitos louvores foram elaborados em cima e baseados no capítulo 18. Porém, entre muitas mensagens, sei que dentre elas, a essência é a mesma, mas Deus ele pode compartilhar por cada uma delas de forma diferente. Deus ele tem um público como alvo, e esse público como alvo, ele fala da forma que quer, como quer, porque ele é intérprete dos intérpretes. Ele é aquele que fala de um jeito, mas pode falar de outro, porque ele sabe onde tocar, mexer, balançar e depois agitar e desagitar. Deus é aquele que está no controle e sobre o controle. Por isso que quando eu leio e interpreto na inspiração das Sagradas Escrituras, o capítulo 18 de Jeremias, costumo fazer uma breve introdução, porque é bem interessante saber sobre a história de um profeta e quem é o profeta, para poder chegarmos a uma conclusão de o porquê ele ter escrito sobre aquilo naquele texto. Bom, como bem dito, Jeremias começou o seu ministério num período de 640 anos antes de Cristo nascer, no período do reinado do rei Josias. Nesse período, quando ele começa o seu ministério, é bem verdade que Deus, ele trouxe uma palavra para o seu coração. E qual foi a palavra que fez
o futuro profeta se comover e tocar nas entranhas e chegar no seu coração e mudar a forma que o homem pensa, mudar a forma que o homem agia. Qual foi a mensagem que abalou o coração deste homem? Para que ele viesse chorar e até hoje ser chamado como profeta chorão. Porque sabemos que o livro de Lamentações é um lamento onde ele chora pela nação de Israel, onde ele sente o que Deus está sentindo e transmite os sentimentos de Deus para o povo. Quando Deus ele tem como alvo Jeremias, você percebe que no capítulo 1, no versículo 1, sobre a razão, sobre a lógica bíblica naquele tempo cultural e histórico, é bem verdade que por ele ser filho de Ilquias, ele era para ser sacerdote e não para ser um profeta. Era evidente e tangível que, segundo a descendência sacerdotal, ele deveria ter a obrigação de servir na casa de Deus, no templo ao qual foi estabelecido por Iavé, Jeová, no período de Moisés e assim passando as descendências. E não poderia ter mudança por forma ou toca humana. Mas quando o próprio Deus que estabelece, o próprio Deus que coloca, é o próprio Deus que também pode mudar. Deus, ele muda o tempo e as estações se ele quiser. Se Deus quiser, o sol que brilha hoje sobre nós, ele para de brilhar. A lua, que é o menor governador da noite, ela para de brilhar. Bom, Deus faz como quer e ele é o que procede, estabelece e coloca. Por isso que quando vemos Jeremias capítulo 18, nós percebemos um cenáculo maravilhoso. Mas para ele poder escrever sobre isso, ele teve que ter uma história para poder contar. Por isso que em Jeremias capítulo 1 e versículo 1, as escrituras sagradas vai dizer: olha, Deus chega para Jeremias dizendo: eu te conheço antes que você nascesse. Eu já te estabeleci como profeta, desde quando você foi formado no ventre da sua mãe. Deixa eu te dizer uma coisa: antes que você pensasse, antes que você agisse, antes que você prosseguisse, ou antes que você formasse alguma coisa em sua mente ou projetasse algum propósito, Deus, ele já saberia. Antes que você viesse a ser formado no ventre da mãe, antes que você criasse forma, antes que fosse colocado algo na mulher, Deus, ele já estabeleceu um propósito sobre você. É por isso que eu digo, antes que tudo viesse ser e nascer, Deus já tinha estabelecido um propósito sobre a humanidade. Assim também Deus estabeleceu um propósito para Jeremias. Segundo a linhagem humana, era para sacerdote, mas segundo a visão de Deus, o tempo de Jeremias não era para ser sacerdote na casa dele, mas antes era para ser um profeta para a nação de Israel. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Você pensa que pode agir de uma forma ou de uma maneira e dizer: eu vou ser isso aqui e vou projetar dessa forma. Mas Deus está te dizendo: não é da forma que você quer, não é do jeito que você quer, não é da forma que você pensou, projetou que vai acontecer. É da minha forma e do meu jeito. E mesmo que ainda seja do jeito que você quer, tudo vai proceder segundo a providência de Deus. Você andou por um caminho, Deus se põe pelo outro. Você quer um caminho curto, Deus te leva para um caminho longo. Mas no final, a vitória, ela é certa no nome do Senhor. Meus queridos e meus amados, Jeremias, por ser chamado profeta,
esse significado do nome profeta tem uma grande importância. Por quê? Porque o significado do nome profeta é porta-voz de Deus. Mas tendo isso como também um exemplo para nós, todos nós somos um porta-voz de Deus. Como assim? Esse microfone que eu tenho em mãos, ele está sendo utilizado para poder ter voz, para que o povo de casa que estão me ouvindo nesta manhã possa saber o que eu estou falando com fluidez, com uma grande interpretação, com um poder ouvir com fluência e não poder ficar observando, mas não entendendo. Bom, a mesma função que esse microfone tem é a mesma função que nós temos diante de Deus. Nós somos como esse microfone e Deus fala através de nós para que outros possam ouvir. Mas não é somente falando, também agindo, na forma de pensar, na forma de ver, na forma de ouvir, no andar, no proceder. Nós somos uma influência e um exemplo para o século 21. Nós somos um espelho para esta nação. Da mesma forma, Jeremias estava sendo um espelho para a nação de Israel. Como assim? Pelo amor de Deus. Quem pega a Bíblia no capítulo de número 16 e vê como título Jeremias não se casa, segundo a cultura de Israel, todos os homens que nascessem deveriam se casar. Mas Deus mudou a trajetória e o rumo. Deus disse para Jeremias diretamente: você não vai se casar. Primeira coisa, ele não se casa. A primeira coisa que o homem pensa é se estabelecer sobre a terra e ter descendência, segundo a visão dos israelitas. Mas Deus vai dizer: você não vai ter nem família e nem muito menos descendência. Acaba por aqui. Segunda coisa, quando houver algum fúnebre, quando houver alguma cerimônia, você não vai estar lá também. Não vai estar. Todo mundo sabe que, segundo a cultura de Israel, até as mulheres subiam aos montes no livro de Juízes e choravam por aqueles que morreram. Agora Jeremias não vai compartilhar mais desse sentimento. Você está proibido, Jeremias, de ir. Terceira coisa, Jeremias, quando houver uma festa sabatina, quando houver a festa dos tabernáculos, quando houver a festa da principal Páscoa, que todos se divertem, nesse cerimonial de 50 semanas, você não vai estar lá também. Você não vai compartilhar de nada com este povo, porque eu quero você como um exemplo para esta nação. E só você eu posso confiar. E você, diante dessas três coisas, você vai estar separado. Diante disso, eu já pego algo do céu. Eu já pego uma partícula celestial. Que quando Deus separou Jeremias dessas três coisas, ele queria dizer: este povo fala de mim, mas é de boca para fora. Este povo curte, se alegra nas minhas festas, mas o coração deles está distante de mim. Este povo mostra sentimento no cerimonial fúnebre, mas o coração está longe, é só aparência. E o que eu quero te dizer, Jeremias, diante desta nação, você vai ser arrancado da sua raiz, porque de você eles não vão ter nada, porque você é meu e você é
diferente deles. Por isso que eu te chamei para ser um exemplo para esta nação, para eles entender que eu sou Deus e eu prefiro ser o crucial, o principal, a essência e o poder sobre a vida deles e não de boca para fora. Eu quero que eles falem de mim, mas sentindo a minha presença. Eu quero que eles preguem a minha palavra, mas sentindo o meu poder sobre o seu espírito. Eu quero que ele proclame a mim, mas inspirado pelo meu espírito. Jeremias. Ainda cai na base de Jeremias. Este povo está diferente. Este povo está diferente. Por quê? Porque este povo pensa que Deus se casou. Eles pensam que ele se casou. Elias, me conta essa história aí. Se lembra? Não pulando o texto, mas abrindo parênteses agora. 1 Reis 16. Acabe pega Jezabel, Ciro Fenícia, filha de Etibaal, casando-se com ela. O que é que acontece? Um rei, exemplo para a nação, casa-se com uma rainha diferente do proceder. E qual é a religião da rainha? Sacerdotisa, líder de uma religião. Qual a religião? Baal e Acera. Quando o rei traz a rainha de lá dos fenícios, nos portões de Israel, Baal de um lado, Acera do outro, pegado na mão uma estátua grande, os sacerdotes empurrando, e nos portões entrava Baal e Acera, ou seja, um casamento entre um Deus e uma deusa dentro da casa de Israel. E o que isso quer dizer com o tempo do profeta Jeremias? O negócio é o seguinte aqui, meu amigo, é que eles pegaram os postes ídolos, colocaram em cada lugar principal de Israel. E quando eles pegaram esse poste ídolo, a escultura no posto tinha a fisionomia da rainha Acera. E eles, em um dia, cultuavam a Deus, e no segundo dia, eles cultuavam a Acera. Faziam um sincronismo entre Deus, Jeová, e a deusa Acera. Deixa eu falar uma coisa. Deus não é Deus que compartilha a adoração. Deus não é Deus que quer que o ser humano viva segundo a carne e o espírito. Deus quer que o ser humano adore a Ele com verdade e em espírito. Lembra quando nós abrimos o livro de João, capítulo número 4, se não falha a memória, vai estar lá uma mulher samaritana. E nesse diálogo de Jesus com esta mulher no poço de Jacó, e o que Jesus vai dizer para ela é: vai chegar uma hora, e já chegou, que o povo vai adorar a Deus em verdade e espírito. Deixa eu dizer uma coisa aqui: Deus é espírito e não compartilha com carnalidade. E o que importa é que o povo adore em verdade e espírito, mas não de boca para fora. O que nós estamos percebendo é que o povo compartilha de um Deus com D maiúsculo e um Deus de D minúsculo. Deus não é Deus de dividir adoração. Deus é Deus de uma só adoração, de um coração direto, voltado, sincero e de verdade nele, focado nele, sincronizado nele, compartilhando o poder no espírito do céu e a terra, e o homem e Deus e não deuses. Essa era a verdade do povo de Israel. Eles estavam compartilhando.
Aí agora, pulando o 16, o 17, para o capítulo 18. Já sabes que Deus muda, estabelece e faz como quer, quando Ele muda o chamado do homem. Segundo, o povo não estava mais como antes, adorando um Deus verdadeiro e um Deus falso, fazendo um casamento. Deus não é Deus de casamento. Diferente. Deus é um Deus só. Terceira coisa, a forma que Deus trabalha na vida do homem. Capítulo 18, caracterizando. Agora eu quero entrar aqui, não no externo. Agora eu quero passar do externo, da visão externa, para o interno. E como um tema dessa mensagem, eu quero colocar como: qual é a tua chamada? Eu vou repetir. Qual é a sua chamada? Você vai entender por que esse tema. Quando nós entramos no capítulo 18, nós percebemos uma figura de linguagem, uma representação de objetos para o celeste. No versículo 1 do capítulo 18, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, no versículo 2, na Bíblia, na versão que utilizamos tradicionalmente, levanta-te e desce a casa do oleiro. Na versão NVI, nova versão internacional, Deus vai chegar para ele no versículo 2, vai e desce a casa do oleiro. Só que, como a versão tradicional que nós usamos, levanta-te e desce a casa do oleiro, eu vou utilizar desta versão. Por quê? O comodismo. O que é comodismo? Quando o homem está sentado, é um símbolo de estar descansando. E quando ele está descansando, ele fecha os olhos até o ponto de dormir na própria poltrona, porque é confortável. Deus vem para tirar o homem do conforto, balançar a estrutura, assim como o vento balança a palmeira, assim como a tempestade balança o canavial. Deus pega o homem e diz: não é hora de sentar, não é hora de ficar parado, não é hora de dormir. A hora é a hora de você falar do meu nome. Não é hora de você estar acomodado. Desperta, igreja. Desperta, meu povo. Não é hora de dormir. Não é hora de ficar parado. Não é hora de fechar os olhos. Não é hora de ficar descansando. É a hora de você abrir os olhos, levantar e poder ver e contemplar as minhas maravilhas que eu tenho feito. É hora de você despertar e ver qual é o foco principal. É hora de você enxergar a visão que Paulo viu. Qual foi a visão que Paulo viu? No capítulo 12 de Coríntios, eu olhei e vi no terceiro céu, as coisas celestiais, a qual eu não posso falar, porque são coisas inefáveis. Aí vem o intérprete João Evangelista, e quando ele vê o céu, ele vai dizer: olha, não há como falar em linguagem humana, o original, não há como, mas eu posso transmitir algumas coisas aqui que não são originais do céu, mas são cópias. O que eu posso dizer é hora de contemplar o sobrenatural de Deus. Levanta, homem e mulher, não é hora de dormir.
Não é hora de sentar, profeta, porta-voz, líder. Não é hora de você dizer, está tudo bem, não. É hora de se erguer e falar de mim. Eu vou falar uma coisa que veio ao meu coração nesta manhã. Tem muita gente que está deixando de orar. Tem muita gente que está deixando de buscar a Deus. Tem muita gente que está dormindo na igreja, despercebido. Só marca o horário das 7 para sair às 9. Tem muitas pessoas que estão vindo no culto só para proceder, só para ter alguma coisa, alguns vestígios, algumas legorias. Mas eu quero dizer uma coisa para você: é hora de despertar, profeta. É hora de enxergar o que Deus tem para você. Enquanto você estiver sentado, dormindo, Deus não vai propor nada para você. É por isso que continua no mesmo estado e nada mudou. É hora de mudança. É hora de experimentar o sobrenatural de Deus na sua vida. Mas você só está correndo, fugindo. E o que Deus diz para você nessa manhã: covarde, calça curta. É hora de ter coragem no meu espírito e falar do meu nome. Eu não queria falar não. Mas vamos. Quando nós percebemos e saímos do comodismo, entramos no versículo 3. E o 4, que é uma ligação. Quando ele desce a olaria, ele vai colocar a face dele sobre a janela. Imaginando eu, especulação do profeta. Quando ele coloca a face na janela, ele começa a enxergar a olaria do oleiro. E o que é que tem, pregador em Milano, dentro de uma olaria? As ferramentas que ele usa: uma peneira, o barro e um mecanismo chamado rodas. 3 coisas principais. Mas tem a quarta também. Qual é a quarta? A água. 4 tipos de ferramentas que o oleiro se utiliza. E eu vou falar sobre as 4 nesta manhã. Vou ser breve, curto, para você entender. Primeira coisa que o oleiro sempre deve fazer, como inicial: ele deve sair da olaria, da sua casa, e ir para um lugar. Se vender barro, ele compra. Se não, tem alguns oleiros que ele vai pegar da própria terra. Os mais humildes. Pega da própria terra e vai ter mais trabalho para fazer o vaso. Quando ele pega da terra o barro, ele vai levar para a olaria. Quando ele leva para a olaria, ele vai ter que fazer algumas coisas para poder deixar o barro no ponto, para colocar sobre um mecanismo chamado rodas. E qual é? Primeira coisa, ele vai pegar o barro e vai colocar sobre a peneira. Espera aí, calma. Quando ele vai pegar o barro sobre a peneira, ele começa a chacoalhar. E tudo aquilo que está no barro, as pedrinhas que iriam atrapalhar a forma que a mão ia dar ao barro para ser transformado em um vaso, vai ser retirado ali. E todos os empecilhos que havia no barro vai ficar na peneira, e o barro que vai ser utilizado, refinado, vai passar na peneira. Ou seja, lembra do profeta amigo salmista Davi? No capítulo 16 de Samuel,
ele cuidava das ovelhas das malhadas. O que ele fazia? Cuidando das ovelhas, só ficava realmente olhando as ovelhas comer. Não. Se a ovelha está suja, ele vai limpar a ovelha. Se a ovelha se melou, ele vai lavar a ovelha. Se uma abelha entrou dentro da orelha da abelha, ele vai tratar da ovelha. Então, a mesma forma é Deus com o homem. É o pastor com a ovelha. É o oleiro com o barro. É a mesma forma de ter uma visão no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7. E Deus pegou do barro, fez um boneco, e desse boneco soprou o fôlego chamado Espírito dentro das narinas humanas, e este boneco de barro se fez homem, ou seja, tudo aquilo que desagrada, que é desaprovável, que não procede, que não é segundo a visão de Deus na tua vida, ele vai arrancar, ele vai retirar e vai te lavar, te purificar e te deixar no ponto para entrar na olaria. Deus está cuidando de você. Deus está tratando com você. Espera aí. Quando Deus faz isso, Ele está retirando todas as formas externas que vão atrapalhar na visão dos secundários. Qual é a visão secundária? Do mundo para com você, para com a igreja. Então, ele tem que tirar todas as coisas desagradáveis que não procedem como exemplo bíblico na sua vida, que não vai servir de inspiração para fazer você de um vaso prudente e procedendo da santificação do segundo visão de Deus. Se prepara que Deus está chegando aí. Se prepara que Deus vai tratar com você. Se prepara que você vai passar na peneira de Jeová e você não vai correr. E se tentar correr, Deus vai pegar você, porque o barro não manda no oleiro. O barro não comanda o oleiro. O barro não dita que o oleiro tem que fazer, mas o barro tem que proceder segundo o que o oleiro quer que ele proceda a ser feito na vida dele. Glória a Deus. Segunda etapa, quando o barro é passado na peneira, ele agora vai pegar a segunda coisa. O barro não está pronto para entrar nas rodas. Por quê? Porque como é que vai pegar um barro e moldar ele se ele não está maleável? Se ele não tem ligação? O que ele vai fazer? Ele vai molhar o barro. Ele vai pegar a segunda matéria, a água, e molhar o barro. Espera aí. Molhar o barro. E o que isso quer dizer, amigo Elias? Isso quer dizer que quando eu falo sobre água, eu me lembro da tempestade em Mateus capítulo 8, que veio sobre os discípulos. Aquele mar que estava bravio contra os discípulos de Jesus, e os discípulos de Jesus tiveram medo das águas bravias que estavam vindo contra eles. Mas aquele que manda nas estações, que manda no tempo, que manda na tempestade e que manda no mar, ele acalma toda vendaval. Esse Deus que eu estou falando aqui, ele comanda todas as matérias. E comandando todas as matérias, eu posso dizer que ele pegou como referência a água aqui no capítulo 18. Por quê? Quando Deus utiliza a água, ele tem um significado muito importante. Qual é o significado? O significado é quando nós abrimos o livro do evangelista João, no capítulo de número 7, se não me falha a memória, no versículo de número 34 ao 38. A Bíblia vai dizer que Jesus subiu em um banco. Subindo ele em um banco, tinha um grande público. E neste grande público, ele vai dizer: aquele que crê em mim,
que glorificar o Filho do Homem, rios de água viva jorrarão de dentro do seu ventre. Aí as Escrituras vai dizer, e o povo, não sabendo o que ele queria dizer, vai ficar um pouco desnorteado. Mas Jesus estava falando sobre o divino, amado, amigo, consolador e favorito Espírito Santo. Aquele que crê em Jesus de Nazaré, ele recebe o poderoso, amado, amigo, consolador, Espírito Santo da verdade. E aqui as águas, ela simboliza o Espírito Santo. O barro não tem utilidade se ele não for molhado nas águas do Espírito. O barro não pode ser utilizado se ele não tem as águas do Espírito. Deixa eu repetir de novo para você. Se você não tem um Espírito Santo, se você não tem um Consolador, meu querido e minha amada, você está seco. Você não serve. Qual é a tua chamada? Tem que ter o Espírito Santo para poder andar com Jesus, caminhar com Jesus, sentir a presença de Jesus. Tem que ser molhado no Espírito para poder proclamar este nome poderoso. Tem que ser molhado no Espírito. Se não tiver essa experiência com o Espírito, não há chamada de Deus. Qual é a tua chamada? Qual é a tua chamada, amigo e amiga de Deus? Qual é a tua chamada, você que está me ouvindo agora, que não aceitou Jesus até hoje? Qual é a tua chamada? Você não sabe? Fica até o final que você vai saber. Deus está falando aqui que para receber a tão divina vocação que Ele tem proposto para a humanidade, tem que ter o Espírito. De que forma recebe o Espírito? Aquele que vinha a mim, aquele que vi até Jesus. Paulo vai dizer que se aceitar Ele como seu único e salvador da sua vida, Ele agora vai pegar o teu passado ordinário, o teu passado transgressivo, o teu passado cheio de iniquidade, a lama, a podrice, vai jogar em um lamaçal do poço do esquecimento e vai dizer: dessas coisas eu não me lembro mais, porque agora você é uma nova criatura. E automaticamente o evangelista João capítulo 20 vai dizer: e Jesus, falando estas coisas, soprou sobre eles o Espírito. Aquele que aceita Jesus como o único salvador da sua vida, o Espírito Santo já faz parte dele. Você tem um Espírito, você tem um Espírito, foi lavado no Espírito, passou nas águas do Espírito. Levanta a mão, dá um glória para Jesus aí em casa, vai. Se alegra, se alegra, se alegra, se alegra, porque o oleiro está aqui, o Consolador está aqui, mas você ainda está tapado na glória a Jesus, nessa live, no clamor, na oração, no louvor. Ainda não deu nenhum glória para Deus aí em casa, não glória. É forte, meu querido. Tô com vergonha, vizinho está do lado, deixa ele ouvir. Dá um glória para Jesus, aumenta o volume da TV, vai. Dá um glória para o Eterno e sente a presença do Senhor na tua vida. Eu já sinto a presença do Senhor. Eu já senti quando entrei, eu sinto agora, eu sinto quando falo, porque está comigo, porque também está com você. E só sente quem dá lugar, só sente quem tem, só sente quem vai, só sente quem tem e foi lavado no Espírito Santo. Jesus. Terceira coisa, ele vai pôr agora sobre as rodas. Elias, me explica como é essas rodas.
como é a roda? Antigamente, os oleiros de Israel, eles utilizavam um mecanismo que tinha duas rodas. A roda que ficava na área horizontal. E para girar essa roda, que fica na área horizontal dessa forma, ele colocava uma roda que tem a parte vertical. Ou seja, entenda, como não tinha energia para fazer a roda girar, era com os próprios pés. Então, que nem uma bicicleta, pedalando. Quando ele pedalava com o pé, nas rodas, a roda vertical, a roda era assim, vertical, ela girava sobre a roda horizontal. E quando acontecia isso, o barro que estava molhado em cima das rodas horizontal, ele começava a criar uma forma. Quando ele começava a criar uma forma, o oleiro, ele vai colocar as duas mãos sobre o barro. E vai começar a criar uma forma de como? Vai começar o barro crescer para a área vertical, subindo. Quando ele colocava as mãos desta forma sobre o barro que estava no meio, e ele começava o barro subir na área vertical. Só que o trabalho do oleiro não era o foco principal externo do barro, era o foco principal dentro do barro. Explica melhor. Eu vou dizer para você uma coisa. Quando o barro estava sobre as rodas e começa a criar forma vertical, ele abre com as mãos por cima do barro um buraco. E dentro do barro, dentro mesmo, que cria um buraco, dentro coloca as mãos sobre o barro. E assim o barro vai dando uma forma de vaso. Agora vou trazer a interpretação espiritual para a sua vida, para você entender o que eu quero transmitir no Espírito para você. Todo crente, todo cristão, ele tem que ter um sinal que ele é cristão. Se ele não tem essa marca da mão do oleiro, ele não é. Me explica melhor. Vou te explicar. Se você for no cartório passar um documento para uma outra pessoa, uma casa, um carro, uma moto, para que a outra pessoa seja o proprietário, você tem que levar o quê? Os documentos. Se você não tiver documentos, não tem como. Ou seja, tem que ter a própria identidade. E quem tem identidade, ele coloca o polegar sobre a identidade para identificar que é dele. O polegar principal. Essa identidade que tem a face dele e que tem a próprio dedo polegar sobre ela, vai mostrar para outras pessoas que ele tem e é um cidadão da localidade. Ou seja, quem é de Deus tem que ter o polegar de Deus, tem que ter a marca de Deus. E Deus começa a colocar a sua marca por dentro do vaso. Elias, explica melhor, pelo amor de Deus. Se Deus não trabalhou você por dentro, você ainda não é vaso. Você não está na rolaria. Você ainda está começando. E se Deus está começando a trabalhar por dentro, Ele está trabalhando nas tuas emoções, Ele está trabalhando nos teus pensamentos, Ele está trabalhando nos teus sonhos, Ele está trabalhando no teu futuro, Ele está trabalhando no teu presente e Ele faz mudanças. Ele faz mudanças. É por isso que eu vou dizer uma coisa aqui. E vou explicar o porquê. Exemplo. Daniel, quando foi preso nas covas dos leões, para ele viesse ser preso dentro das covas, teve que ter
um registro onde um anel sinete do rei tivesse sobre a carta. Se o anel, que é o sinete dele, não tivesse o sinal do anel dele na carta, não teria autoridade nenhuma. E aquilo mostra que ele tinha autoridade. Era a carta que tinha o sinal do sinete do rei. Ou seja, quando você tem o sinal de Deus sobre você, isso mostra que você tem um dono. Isso mostra que você tem um proprietário. E ele tem toda a autoridade sobre sua vida. E você não manda, nem diz, nem como e nem a forma que ele vai trabalhar sobre você. É como um terreno. Tem propriedade e tem dono. E o dono faz o que quer e coloca o que quer e constrói como quer e da forma que quer. Assim é você na mão de Deus. Você tem dono e ele é o proprietário e você é dele. Agora, qual é a vantagem? A vantagem é essa, meu querido. A melhor parte. Qual é a vantagem de eu ter um dono? A melhor vantagem, vou explicar só aqui, é que mesmo Daniel nas covas dos leões, como ele tinha um dono, o dono vai dizer o dia que ele vai morrer, o dia que ele vai ressuscitar, e o dia que ele vai viver, ou não viver. Ou seja, os leões não têm poder, o homem não tem poder, o diabo não tem poder, os demônios não têm poder sobre aquilo que Deus é proprietário. Eu vou explicar direitinho aqui. O diabo não vai tocar em você, não vai mexer com você, não vai tocar na tua estrutura, não vai mexer no teu psicológico, não vai tocar na sua família sem antes ter a permissão de Deus. Deixa eu te dizer outra coisa, você tem dono e ele comanda a sua vida e ninguém mais pode ditar e dizer o que você vai fazer o dia que você vai morrer, porque é Deus quem determinou quando você nasceu e ele que vai determinar a tua morte. E o dia que ele vier é o dia que ele vai te ressuscitar. Por quê? Porque você tem um proprietário, você tem um dono e ninguém pode apagar a tua história enquanto ele for dono da sua vida. Aleluia. Vamos chegar à principal. Qual é o teu chamado? Qual é o teu chamado? Para que foi te chamado? Para que você foi chamado? O negócio é o seguinte, passando essas etapas, o vaso quebrou na mão do oleiro. E eu queria trazer uma interpretação com afinidade. Como assim? Eu indago. Por que não indagar? Quando eu li a primeira vez, pastor Staski, eu olhei assim e disse, como é que o vaso, minhas irmãs, pode quebrar, Emiliano, na mão do oleiro? O oleiro errou, é um profissional. Se for homem, tudo bem, mas Deus, de forma alguma. Como é que Deus vai errar alguma coisa? De forma alguma, não. Tem algum problema, então eu fui pesquisar. E eu entendi o porquê. O problema não foi o oleiro, não. O problema não foi Deus, não. O problema é que o barro, mesmo passando na peneira, ainda vai ter algumas coisas que vão atrapalhar o futuro dele. Espera aí, calma, que negócio é esse? Quem foi que disse que mesmo Adão e Eva sendo formados por Deus, colocado na terra, não teria liberdade para pecar? Quem foi que disse que não? Então, a mesma forma é o vaso. Quando está criando estrutura, na hora que quer ser finalizado, ele quebra. Mas uma coisa que eu acho interessante é o seguinte, é que mesmo ele quebrando, o oleiro chegou e disse, eu não vou jogar, porque é meu, eu sou dono, eu vou refazer de forma diferente. Não acabou os teus sonhos. O inimigo até zombou, dizendo, não vai acontecer, não vai prosseguir, não vai adiante não. Aí Deus diz, eu vou restaurar.
eu vou estabelecer, porque foi eu que te chamei, foi eu que te vocacionei. Peraí, não vai morrer não, vai renascer. Se um dia você morreu, Deus vai renascer novamente. Por quê? Porque você quebrou, você foi moído, mas Deus disse: eu vou restaurar, eu vou restituir, eu vou te moldar de forma diferente. Você ainda nunca foi e nem será imprestável, porque para Deus você presta. Você presta. O diabo está dizendo: não vai, não consegue, não vai ser alguma coisa no futuro, os sonhos deles não, é momento de ser zombado. Mas Deus está te dizendo: foi eu quem te chamei, foi eu quem te elegi, foi eu quem te estabeleci. Então confia em mim, acredita em mim. E como o pastor Estácio aqui falou, é pela fé que eu acredito e estou vendo que o mover das águas já está acontecendo. É pela fé, porque Hebreus capítulo 11 vai dizer: se não for pela fé, não presta, mas pela fé tudo pode ser movido. É pela fé que nós acreditamos, e é pela fé que vai acontecer, Levanta sua mão em casa e acredita nisso em nome de Jesus. Tu está orando demais, está pedindo a Deus e está dizendo: Senhor, converte, salva. Senhor, vem sobre mim, sobre a minha família. Senhor, estou sofrendo. Tem momentos que quero ir para o culto, mas o marido não deixa. Tem alguma coisa sempre acontece, impedindo eu ir, Senhor. Mas Deus está te dizendo esta manhã, e eu estou sentindo a presença de Deus para te dizer: este empecilho vai acabar, mulher. Vai acabar, Deus vai tirar. De uma forma de outra vai acontecer milagre, de uma forma ou de outra vai acontecer pela fé. Deus está dizendo aqui: as tuas orações, elas não estão sendo jogadas no lixo, todas elas estão sendo coletadas e colocadas no registro espiritual do cartório de Deus. Está tudo registrado, e quando chegar o momento, tu vai ver a ação imediata de Deus, porque tudo procede segundo o tempo de Deus, porque o próprio Salomão, no Eclesiastes 3:1, há tempo para tudo e todo propósito debaixo dos céus. Ou seja, vai acontecer num tempo de Deus. E para que você foi chamado? Para quê? A missão maior de Deus, vou falar aqui, a missão maior de Deus na face dessa terra, que antes da criação já foi o foco principal dele, e ele nunca perdeu esse foco até hoje, que até hoje as escrituras que você carrega, que sofreu várias perseguições, cerca de 1500 anos para ser formada, este evangelho que nós pregamos hoje, esse evangelho que pregamos hoje, que muitas pessoas, várias, milhões foram mortas na Santa Inquisição, na perseguição dos imperadores. Hoje, essa perseguição que está acontecendo em outras nações, que não podem pregar esse evangelho, que é países ditadores. Essa mesma coisa, Deus não perdeu foco. E essa chamada ainda está de pé. E qual é a maior chamada de Deus na vida do homem? Qual é a tua chamada? A chamada é para a salvação. Não é à toa que Deus nunca deixou Israel só. Deus, quando fazia os babilônios vir tirar o povo, ele dizia: eu vou retornar vocês para a própria nação. E no ano 40, na década de século 20, em 40, o povo de Israel retornou para a própria terra, até hoje está lá, e hoje foi colocado como povo particular. Até hoje Deus nunca deixou Israel, mesmo fraquejando, caindo, nunca deixou o foco de salvar Israel. E através de Israel, essa mensagem hoje cristocêntrica está transmitida para você hoje, nesta manhã. Você que já foi salvo por Cristo. E você agora, que está ouvindo e ainda não foi salvo, venha para Jesus. Essa é a chamada e o apelo que eu faço nessa manhã. Deus está te chamando.
Essa é a maior chamada, é para a salvação. Se você não vier, amanhã você pode se arrepender. Mas se você vier hoje, tenha certeza que o Consolador, ele vai limpar suas lágrimas. Se você vir se arrastando, por quê? Porque você não pode vir em pé porque está chorando, está sem forças, está fraca, está moída, foi pisada. Você não consegue sair do buraco que você entrou. Venha se arrastando mesmo, não precisa vir em pé. Venha se arrastando e coloque aí no chat: eu aceito Jesus como meu único e Salvador, Jesus Cristo. Venha para o braço de Jesus. Ele está estendido as mãos para você. Lembre-se que no Calvário ele não morreu com as mãos baixas. Ele morreu com as mãos estendidas, aceitando todos. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aquele que acredita no Altíssimo, na sombra do Onipotente, ele vai descansar. Chegue para esses braços, porque quando você levanta os seus olhos, não vem ninguém ao seu lado, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para cima. Mas quando você vier para Jesus, você vai erguer os seus olhos e vai dizer: eleve os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Hoje você não consegue fazer alguma coisa sem precisar de alguém. Tem que precisar de alguém para lhe ajudar, para lhe auxiliar, mas Deus agora vai te ajudar. É Deus agora que vai te auxiliar. Tua família te deixou, tu está largado, não consegue, nem tem forças para andar. Eu também estava nesse estado, mas Jesus pegou na minha mão e disse: os teus sonhos eu vou restabelecer, eu vou restaurar, eu vou te colocar onde o homem não chegou. É Deus que quer fazer na sua vida, mas depende de você. Deus quer reescrever a sua história. Ele quer ditar os teus caminhos. Ele quer ser o teu proprietário. Ele quer ser o teu pai, a tua mãe, o teu professor, para te dizer, quando você errar, ele vai dizer aqui onde corrigir. Essa é a maior chamada missionária nesta manhã a ser pregada. Venha para os braços de Jesus e coloca aí: eu aceito Jesus como meu único e Salvador nesta manhã. Deus não desistiu de você de forma alguma. Pode sim o homem se levantar e dizer: você é imprestável, você não presta, você não consegue, mas Deus vai dizer: eu apostei todas as minhas fichas em você. Ele acredita em você. Ele nunca te largou. Você não pode vir agora porque está dizendo: meu coração quer, mas eu não consigo ir. Eu já fui uma vez, eu fraquejei, eu caí, saí de novo, fui de novo, caí. Mas Deus está dizendo: chegou a hora de novo de você vir. Um homem pode cair 7 vezes, mas ele vai se levantar. O justo ficará de pé, mas o ímpio vai permanecer lá. Deus está te chamando. Chega para os braços de Jesus. Pode uma mãe esquecer o seu filho? Pode, porque a mãe até larga os filhos, mas o Senhor não vai te largar. Narai Kamanagasúbia. Ela é mãe das mães, pai dos pais, cuidador dos cuidadores. Venha para os braços de Jesus. O vício está forte na sua vida, você não tem coragem de sair porque te segurou, mas Deus está te dizendo: eu te liberto da escravidão do pecado, do vício, eu te liberto de onde você estiver. Está sendo ameaçado de morte, mas o Senhor que liberta você e te livra e dá livramento. Venha para que sua alma seja salva, venha para você, para o reino de Deus. Chegue, se aconchegue, venha porque Ele te chama. E aqui nesta manhã, nesta manhã, eu louvo a Deus por tudo que Ele tem feito na minha e na sua vida. E vou dar um tempo para você se decidir, porque eu vou fazer o segundo clamor. E nesse segundo clamor, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, porque essa chamada, ela é para você. E nesse segundo clamor, Deus vai continuar te dizendo: venha, eu estou te chamando. Você não vai perder, você vai
ganhar. Vai perder sim, muitos amigos. Vai perder sim, até a família, se for possível. Mas a sua salvação, você não vai perder. Feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração agora. E faça comigo esse clamor. Deus querido e Deus amado, obrigado. Sou grato por tudo, pelos dias bons e pelos dias maus. Muitas pessoas, crentes e não crentes, que assistem nesta manhã o louvor e palavra, estão passando por dificuldades, problemas, e não têm forças nem para se erguer, não têm forças nem para sair da própria cama, está depressiva, os seus pensamentos são mais de suicídio. Senhor, sou teu servo, sou uma criança, sou pequeno, mas eu oro nessa mesma estatura, porque ainda que a figueira não floresça e o fruto da vide não dê os seus frutos, mesmo assim, que as vacas dos currais desapareçam, eu vou confiar no Senhor. A minha fé foi estabelecida em Ti, então vou dizer para esta pessoa hoje que está depressiva, para essa pessoa hoje que pensa em suicídio, para estas pessoas hoje que não têm esperança, que os seus sonhos morreram, que não conseguem mais nem ir para a igreja. Aí se diz que é crente porque ainda carregam uma fé, mas não teve mais forças de se levantar. Eu oro agora para restauração. Eu oro agora para restituição. Senhor, vai curando todas as feridas emocionais. Vai curando tudo que vier de dentro como vaso. Põe as mãos, Senhor. Vai reescrevendo a história delas. Vai fazendo uma coisa nova, Pai. E todos aqueles que ainda não aceitaram o Teu nome, mas são simpatizantes dessa fé, Senhor, eu estendo as minhas mãos para que o Senhor salve, Pai. No nome de Jesus, ó Senhor, eu creio no Teu santo nome em que essas pessoas irão se render, Senhor. Que vão aceitar nesta manhã o Teu nome como o único e salvador da vida delas, para que elas sejam saradas, suas feridas. Eu oro para aquelas pessoas que estão enfermas, Senhor, na alma, no espírito, na carne, no físico, Pai. Entra com providência, Senhor. Cura, Senhor. Passa Teu bálsamo. Espírito Santo vai entrando em cada uma delas. Vai fazendo a renovação, Senhor, em todos os pontos cardeais. Nos 4 pontos, Senhor, do Espírito Santo. Vai fazendo mover nas águas. Lava ela com Tuas águas, Espírito. Purifica o corpo dela. Dá forças para ela ir para a Tua casa. Dá forças para ele, Pai, que não conseguiu ainda abrir uma porta de emprego, não conseguiu ver, ainda está chorando. E dizer: como é que eu vou alimentar minha família? Como é que eu vou poder, Senhor? Como é que eu vou alimentar o meu filho? Está passando fome, Pai. Eu oro pela porta de emprego. Eu oro pela providência na vida deles. Eu oro, Papai, porque o Senhor conhece o coração. O Senhor esquadrinha os pensamentos. Ó, Papai, vai e trabalha, Papai. Obrigado, meu Senhor, por tudo. E obrigado. E anota na tua agenda o que essa oração aqui foi feita. Em nome de Jesus. E lembra-te do teu povo, não esqueces. Em nome do Pai, do Santo Filho e do Santo Espírito Santo, eu te agradeço e sou grato. Amém.